Gente, olha para você ver. Quando você tem misturas heterogêneas, as misturas heterogêneas, elas podem ser líquido com líquido, líquido com sólido, sólido com sólido. Elas podem ter os componentes em estados físicos iguais ou diferentes. Então, não existe um método único para cada mistura heterogênea. Você pode ter uma sucessão de métodos, você pode ter um método melhor do que o outro, mas você pode, por exemplo, listar alguns aí, eu vou colocar alguns aqui, tem outros na apostila. Aí você tem que usar a sua imaginação. Para mistura heterogênea a gente usa imaginação. Então nessa imagem aí eu mostro a catação. Catação é um método de separação de misturas heterogêneas. Então eu pego um saco de feijão, jogo lá em cima da pia, vou tirando lá os pedaços de pedra, né, os feijão quebrados, marinheiros, grão de milho que vem misturado, dou uma catada básica antes de colocar o feijão na panela. Na verdade eu cato, depois eu dou uma lavada, né, eu costumo deixar o feijão um pouquinho de molho ali na água também, porque aí vai saindo aquela espuminha, e aquela espuminha, né, é alguma substância que tem ali no grão do feijão que dá gases, né? Porque feijão normalmente a gente come e fica, né? Fica depois soltando pum. Então, para poder minimizar isso aí, né? Eu deixo ele de molho um pouquinho quando dá tempo, tá, gente? Que é coisa que a gente raramente tenha tempo, né? E ele cozinha mais rápido. Tem gente que deixa de molho de um dia para o outro, né? Aí ele cozinha mais perto, que você vai hidratando o grão de certa forma. Então, aquele grão vai puxando aí a água, e a água consegue, às vezes, expulsar, né, de dentro daquele grão alguma substância que, né, de repente, não seria tão boa. E aí, olha para você ver, isso que eu acabei de falar, tem nome também, chama extração. Você está usando a água para a água extrair alguma coisa de algo sólido, ou até mesmo de algo líquido, para poder separá-lo ali daquele componente que é o feijão, né? Então, a catação é catar mesmo com a mão, né? O uso manual aí da catação. Você vê que nessas duas imagens, né? Você tem aí a ação humana nesse método de separação, beleza? Muito bem, próximo método, essa daí, ó, já aproveitando que nós falamos da extração. Ao se preparar um cafezinho, você tem que jogar água quente no pó. O fato de você jogar água quente no pó faz com que a água passe pelos grãos do café, né? Ah, não, mas tá em pó. Ô, gente, mas é o grão torrado e moído, né? Não quer dizer que não tenha a parte sólida ali. Aí a água entra lá por dentro daquele grão moído e extrai o extrato do café. O extrato do café na água é o cafezinho, entenderam? Aí fala assim, mas eu não sei o que é o extrato do café. Ô, gente, quando você deixa uma xícara, que você tomou café, aí você deixa um restinho pequenininho de café no fundo da xícara e ela fica de um dia para o outro na pia. Não fica tipo um olhinho no fundo da xícara? Aquilo é o extrato do café. Aquilo ali em água é o que você chama de cafezinho. Perceberam? Então, você extrai com a água quente, mas aí você filtra na sequência. Por quê? Você não quer beber café com pó. Então, o pó fica no funil, onde você coloca um papel de filtro e o cafezinho sai na parte de baixo. A filtração normalmente é usada com esse equipamento que está aí no seu slide, né? Que é o equipamento mais simples de filtração que pode ter, que é um funil com um papel e um recipiente para receber o filtrado. Ou você pode fazer uma filtração a vácuo, onde você tem um sólido muito fininho, que ele demora, ele entope o funil, né? Aí você passa uma corrente de ar ali, ó, para que possa filtrar mais rápido. Normalmente a filtração, ela é usada para separar um sólido de um líquido. Não dá para filtrar e separar misturas heterogêneas líquidas, porque os dois líquidos vão passar pelo papel de filtro no funil, certo? Então, a filtração pode ser feita com papel, pode ser com pano, tem um coador de pano, não tem? Fazer café. Raramente, a pessoa mais velha que gosta de usar, né, o coador de pano, diz que o café fica mais gostoso, enfim. Para mim, café é tudo igual, mesmo porque eu nem tomo. Então, mas você gosta de coador de pano? Mas tem isso, né? Tem todo. Outro dia meu marido estava pesando o pó do café. Eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, porque eu preciso preparar o café perfeito. Eu falei, então tem que ser não sei quantas gramas. Ah, todo cheio de firula lá para fazer café. Eu falei, mete esse
pó no funil aí, minha filha, deixa de ser, né? Deixa de ser sistemático, mas enfim, ele gosta, né? Então deixa ele brincar lá com o café. Beleza? Então, filtração, método muito usado aí, certinho? Bom, o que é isso, gente? O que o Gabriel colocou aí, meu filho? O que é isso? Isso aqui eles estão falando do Covid até agora? Essa parte aqui pra cima. Tudo Covid. Jesus, esquece esse Covid. Meu pai coloca pó no filtro e depois joga água quente, eu jogo pó na água quente e depois jogo no filtro. O jeito que faz favorece a extração ou não tem diferença? Olha, se você joga o pó na água quente, eu acho que deve ajudar na extração sim. Mas os é barista que mexe com café? É barista? Eu acho que é barista. Agora veio aqui, acho que é barista. Eles não aconselham muito isso não, porque tem uma temperatura ótima da água para fazer o café, né? Me parece. Parece que você não pode nem usar água fervente, porque aí você começa a degradar alguma substância que dá o sabor e o aroma do café. É barista mesmo, né? Então, assim, os entendedores aí do café sugerem que não faça isso. Mas pro cafezinho do dia a dia, aquele sem muita firula, não faz tanta diferença não. Só faz mais sujeira, né? Fica com gosto de velho, Lelê? A Lelê falou que fica ruim, fica com gosto de café queimado, né? Café velho. Ela não gosta, ela entende café, então segue aí o que ela tá falando. Agora, também, né, suja menos, né? Porque você coloca o pó lá na jarra, você vai ter que lavar a jarra. Agora, se for só água, você só reutiliza. Reciclagem, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Jesus do céu, Gabriel, Deus me livre e guarde. Nossa. Quando se espreme a laranja, seria uma extração? Não, não. Aí é um ato mecânico de remoção, né, do sumo da laranja, né? Extração é quando você tem uma mistura. Então, pensa bem, você tem uma mistura que tem no mínimo 2 componentes. Você usa um terceiro componente para extrair um deles da mistura. Vou te dar um exemplo bom aqui de extração, Gabriel. Quando você tem álcool misturado na gasolina. Álcool com gasolina é uma mistura homogênea. Como que eu faço para tirar o álcool de dentro da gasolina? Eu jogo água. É um terceiro. Tá vendo? A água entra naquela mistura, remove o álcool de dentro da gasolina e você consegue separá-lo da gasolina. Isso é extração. É o famoso teste da proveta, né? Quando eu quero medir a quantidade de álcool na gasolina, eu faço o método da extração com água salinizada. Água com sal, né? Água com sal. Tudo bem? Pode ir? Café perfeito. Pra mim, Noemi, café é tudo ruim. Mas quem sou eu para falar? A Letícia já ficou brava aqui comigo, né? Café, eu gosto só da cafeína mesmo. Então eu deixo os farmacêuticos. Não. Meu marido tem 4 cafeteiras diferentes lá em casa, né? 4? Mentira! Ele tem 5 tipos de cafeteira diferentes lá em casa. É psicopata. Ele é psicopata do café. Vamos para frente? Pode passar o slide aí, ó. Tá? O terceiro componente do café para extração é a água, né, Rafa? E no caso é a água quente, né? Porque lá no grão do café tem vários componentes misturados, não é? Vários, como eu quero tirar o extrato do café. Beleza? Gente, decantação. Decantação é um método de separação que a gravidade age sobre a sua mistura heterogênea e com, né, a diferença de densidade em cada componente, você separa as fases. Então aí no seu bekerzinho, né, esse equipamento de laboratório chama beker, você tem água, óleo e areia. E você consegue nitidamente ver as 3 fases aí com camadas diferentes por causa da densidade. Eu simplesmente ponho água, óleo e areia num pote e agito. Na hora que eu deixo em repouso, a areia vai descer por gravidade, porque ela é mais densa. O óleo vai boiar na água, porque ele é menos denso e a água vai ficar intermediária. Mas sabe que método é esse? É deixar quieto. Decantação é só deixar quieto que o trem separa, né? Sozinho. Se você tiver uma mistura heterogênea de 2 líquidos immiscíveis com densidades diferentes, você pode usar um funil de decantação, que é esse equipamento que está desenhado aí no meio do slide, né? O óleo boia, a água fica embaixo e tem uma torneirinha que você pode abrir para você separar
em cada potinho, cada um, né? Porque decantar num recipiente grandão assim, fechado, né? Igual um becker, não dá para você tirar as camadas, né? Mas se você quer separar camada por camada, aí você poderia, né? Se fosse água e óleo, o funil de decantação resolve. Agora imagina que você tenha uma mistura dessa que está no becker. Água, óleo e areia, tudo misturado. Você fez assim, ó. Você botou e fez assim, ó. Primeira coisa que você podia fazer é separar a areia da parte líquida. Então você poderia filtrar. Aí a areia fica no filtro e passa pelo filtro o óleo e a água. Aí você quer separar o óleo da água e você entra com a decantação no funil de decantação. A água sai por baixo, o óleo fica em cima. Então, tá vendo? Eu tive que usar, de repente, 2 métodos, né? Para poder separar esse componente que está no becker aí. Não é uma coisa rígida. Eu quero que vocês entendam que não é rígido. Você tem que ter criatividade, flexibilidade para você poder separar. Beleza? Aí tem uma imagem aí, né, de um decantador industrial numa determinada fábrica, e você pode ver, né, que a parte sólida vai mais pro fundo aí desse tubo, né, a parte líquida já fica na parte de cima, enfim, decantação é deixar quieto, beleza? Quando estiver usando o funil, é possível separar exatamente ou acaba caindo algumas gotas de gasolina no becker? Na verdade, Cauã, isso depende vou falar uma palavra bonita agora, hein? Acuracidade do seu humanoide ali que está efetuando a sua operação. A gente consegue separar a água da gasolina com tranquilidade no funil de decantação, primeiro porque elas têm cores diferentes. Segundo, como a cor é diferente e a formação de um menisco é tipo assim, a barriguinha da gota. Quando esse menisco chega próximo, né, lá do furinho da sua torneira, você fecha. Então, se o técnico que está efetuando isso for um cara atento, que tem uma boa, né, uma visão bacana, que enxerga bem, dá para separar com tranquilidade. Agora, quando são 2 líquidos incolores, aí já tem que ser muito, né, muito detalhado. Por isso que o ideal, quando você faz esse tipo de separação, é você querer utilizar o que sai primeiro. Entendeu? Porque se você quer essa pureza do que sai primeiro, não tem problema se sobrar um pouquinho dele no que ficou, né? O problema é quando sai alguma coisa do de cima junto no de baixo, que aí você está contaminando. Então, vamos supor, água e gasolina. Não, eu quero a água sem gasolina nenhuma, é de boa. Você abre, eu tô nem aí para gasolina. Quero, se ela sobrar um pouquinho, não importa, né? Você abre e tira, na hora que chegar perto, você fecha antes de você chegar na interface do menisco. Mas isso tudo é questão laboratorial, né? Questão laboratorial. E aí, né, se você quiser fazer outras purificações, tem outros métodos que você pode usar na sequência. Gostou, né, Gabriel? A curacidade do humanoide. Muito bem. Vamos passar para o próximo. Nossa Senhora. Não, gente. Pois é. A J. Buna é melhor a J9 para redação nota 1000. A J. Buna é boa para redação, não. Peneirar. Tamizar. Peneiração é um método que a gente usa no dia a dia. Já coloquei 2 imagens aí, ó, que são de coisas do dia a dia. Você vai fazer um bolo? Você vai peneirar a farinha, porque vai que vai uns carunchos junto, né? Farinha às vezes dá uns carunchos, né? Que é aqueles bichinhos pretos. Ou então ela tá cheia de, né? Ela tá toda aglomerada e o bolo fica embatumado, você não consegue, né? Bater direito. Então passa a farinha na peneirinha, às vezes passa o açúcar cristal na peneirinha, né? Olha aí, todo mundo tem uma peneira dessa em casa, né? Quem não tem uma peneira? Tem uma peneira dessa na minha casa. Ou então na obra, né? A galera chega lá, areia fina, areia peneirada, né? Vem areia grossa, areia fina, aí a galera vai peneirando para ela ficar mais fina. Isso chama tamização, beleza? É o nome chique de peneirar. Método de separação de misturas heterogêneas. Belezinha? Pode passar? Então, vamos lá. Vai fazer uma massa, uma caixa d'água no telhado, subir 30 balde de areia e cimento. Mas aí já sobe a peneirada, né? Já sobe a peneirada. Gente, no garimpo se usa a levigação, que é o uso de uma bateia. Bateia é essa bandeja, né? Parece uma bandeja, um chapéu chinês. Parece um funil, mas que tem fundo, né?
E aí você consegue, por gravidade também, ir separando os componentes. Então, normalmente o ouro vai se depositando sobre os outros materiais, né? Ou vice-versa, dependendo do material que está ali junto com ele. E aí, com a água corrente, você vai tirando, né? Você vai tirando aí as impurezas ou aquilo que estava misturado com o ouro. Para o garimpo tem outros processos, né, que ainda estão ligados a essa etapa de obtenção do ouro nos garimpos, mas a levigação, muito usada aí, né, pelos garimpeiros. Beleza? Vamos passar para frente. Próximo aí, método de separação dos componentes do sangue. Centrifugação. Então, você entra com as bolsas de doação, você entra com os tubos de ensaio lá do laboratório de análises clínicas, né? Coloca dentro de uma centrífuga, aí ela gira e pela força centrípeta, ela faz com que o resíduo sólido migre para o fundo do seu recipiente, né? Observa aí nesse infográfico que está aí na direita, está mostrando como que o tubo fica quando ele gira dentro da centrífuga, e é por isso que joga o sólido para o fundo. É igual máquina de lavar roupa, quando ela está girando, a roupa fica colada na parede da máquina, né? Depois a roupa cai, mas enquanto está girando, está centrifugando, a roupa fica toda colada no fundo por causa da força centrípeta. É tipo assim, é para forçar uma decantação mais rápido. É isso que a gente usa, a centrifugação. Tá certo? Vários laboratórios têm centrífuga, não só de análises clínicas, mas como laboratórios, né, de análises químicas também. Tudo bem? Próximo aí, essa é só lembrar da máquina de lavar, né? Sifonação. Ô, gente, sifonação é o ato de se usar uma mangueira ou um canudinho. E por diferença de pressão, você consegue tirar um líquido de cima do outro, né? Então, você tem aí, né, no desenho de baixo, pode ser um sólido com líquido, pode ser líquido com líquido. O sifão é uma mangueira. Aí tem um exemplo clássico aí, hoje em dia é muito difícil a gente ver isso, mas na minha infância era muito comum a galera sifonar a gasolina do tanque de combustível. A galera roubava combustível na rua, literalmente. Porque se arrombasse a tampa do combustível, já era aquele buraco aberto. Hoje os carros já têm um dispositivo de segurança que só abre quando você coloca algo metálico nele para você poder abastecer, né? Tem um bloqueador, né? Pra galera não ficar roubando combustível. Olha pra você ver, né? Assim, é a ciência do crime. Os caras tiveram que bolar um dispositivo para evitar que alguém roube o seu combustível. Você está entendendo onde que nós chegamos? Nós temos que pensar numa forma de evitar alguém fazer alguma coisa errada. Nem precisaria, né? Você pensa na coisa errada e cria uma solução para evitar que alguém faça alguma coisa errada. É surreal. Mas na época aí, ó, lembra? Várias vezes a gente ia para Três Marias, meu pai gostava muito de acampar, e aí aquele comboio de carro, né? As caravans, os Opala, os Dodge Dart deles lá, e aí vira e mexe, não tinha posto na estrada, aí o pessoal ficava sem gasolina, meu pai já andava com uma mangueirinha no porta-mala, né? Que se a gasolina de alguém acabasse, ele já ia, ó, sifonava, punha, ele tinha embalagem também, era mangueira e embalagem, que ele pegava e jogava lá, e o funil, né, para poder despejar, já um trocava combustível com o outro no meio do caminho, enfim, hoje em dia, isso aí, mais difícil de acontecer, beleza? A Rafa falou que na grande família apareceu, né, roubando a gasolina do Lineu, eu aposto que ele fez sifonação, né, sifonação. Vamos passar para frente? Separação magnética. Ô, gente, separação magnética é muito importante na indústria sucroalcooleira, porque quando você vai cortar a cana, você usa facão, né? Galera corta a cana no manual mesmo, a maioria, né? Vai lá no canavial com o facão e sai cortando. Aí lascas metálicas podem se soltar ali, né? Nessa ação aí da galera que trabalha lá na lavoura, né? E aí, para que não leve esse material metálico, né, junto com a cana para as moendas, eles fazem uma separação magnética também, né? A separação magnética também é muito importante na indústria alimentícia, porque às vezes você está processando grãos, ou então coisas em pó, né? E como é que fala? Os próprios equipamentos podem dar algum defeito, soltar algum tipo de material metálico. Então é bom fazer a separação magnética para você puxar esse material metálico. Na primeira imagem tem aí areia com limalha de ferro, né? Você vê que o ferro gruda todo no ímã. Tá igual eu, né? Fui fazer batata na airfry. Na hora que eu virei os negócios da batata assim, tava cheio de parafuso.
É que a airfryer estragou todos os parafusos, tudo caíram lá no meio das batatas. Imagina se eu não tivesse visto. Só que aí eu catei, né? Só que aí eu catei, que eu não tinha um imã para poder tirar. Eu vi o parafuso lá no meio das batatas, eu falei, meu Deus, vou comer parafuso? Como assim, né? Delícia, dá aquela mordidinha no parafuso, ai que delícia, né? Enfim. Aí, brincadeirinha com criança, põe o clipe de papel aí no açúcar colorido, né? Para eles verem como é que as coisas grudam no imã, enfim. Separação magnética, muito tranquilo. Beleza? Pode passar para o próximo. Aí nós vamos para a mistura homogênea. Mas vamos jogar aqui no quadro, só para a gente fazer essa listagem? Joga aqui no quadro, então. Vamos, aí eu volto aqui para o slide, tá? Então vamos listar aqui algumas que nós vimos, então. E aí eu ponho mais umas. A catação. Nós vimos a filtração. Nós falamos aqui da extração. Não apareceu, mas nós falamos, né? Nós falamos da peneiração. Só para vocês terem no caderno os nomes anotados, né? A decantação. A centrifugação. A levigação. A separação magnética. Esqueci alguma? Acho que a gente viu essas aí, né? Mas vamos colocar mais umas? Sifonação, a sifonação, essa aqui é que tinha imagem, né? Sifonação. Mas não são as únicas. Ó, você pode separar as coisas por ventilação. Eu gosto de dar esse exemplo aí, porque quem tem passarinho sabe que é importante fazer isso, né? O passarinho vai lá, come a raçãozinha, deixa a casquinha e depois ele não quer comer mais, porque eles ficam tudo mal acostumados, né? Meus passarinhos são todos bico fino. Aí, se tiver casquinha, eles vão lá, põe o bico, olha pra mim, tipo assim, vai pôr uma nova, não? Aí eu viro num pratinho, dou uma balançada e sopro. Aí a casquinha voa, fica só a sementinha, eu ponho a sementinha de volta lá. Ventilação também é método de separação. Outro método de separação importante pra gente saber aqui, ó, é a flotação. Flotação é fazer flutuar. Né? Então, por exemplo, tem ali, ó, espalhado, né, um monte de isopor, né, alguma coisa assim, você pode jogar a água, que é o isopor flutua, né, o isopor flutua. Achei interessante lá no hotel que eu tava de férias, né, tava lá no carnaval, aí sabe aqueles espaguete que o povo usa na piscina? Aí teve um abençoado menino, um meliante, né? Tinha um meliante lá, o pessoal do hotel tava querendo pegar esse menino, ele fazia tudo escondido, mas eu sabia quem ele era, porque enquanto o povo fica com o celular, eu fico observando os outros. Falei, eu sei quem é o meliante. Aí a moça passava, a monitora passava, procurava assim, e eu rindo. Aí um dia ela passou, ela tava brava, falei assim, você tá procurando um meliante? Ela, é isso mesmo. Eu falei, é aquele ali. Aí ela foi atrás de mim, que ele tava fazendo traquinagem. Ele pegou uma faca, e ele começou a picotar o macarrão todo na borda da piscina. Ele picotou. E a mãe abençoada não falou nada, né? Ai, que lindo, Enzo. O Enzo, não é? O Enzo. Aí, picotou o trem todo. Ele fez aquela sujeira, né? Na borda da piscina. Aí, ele foi fatiando aquele trem, né? Foi fatiando aquele trem. Ele enchia balão com água e jogava na piscina de baixo, na cabeça do povo, e saía correndo. O menino encapetado, né? Aí eu peguei e falei, nossa, mas fez uma sujeira danada. Espalhou aquele tanto de pedaço de macarrão, né? Pela borda da piscina lá. Aí eu achei interessante, falei assim, como é que pode catar, mas aquele é chato, porque ele picou muito, ele picou uns 3 macarrão inteiros, o abençoado. Aí, o que o cara fez no outro dia, né? Eu cheguei cedinho, fui tomar meu café da manhã, aí o cara chegou, aí ele varreu, né, com aqueles ancinhos, aí ele foi varrendo aquele trem, tudo pra dentro da piscina. Né? Porque na hora que ele jogou aquele trenhada toda dentro da piscina, eles ficaram ali flutuando, o vento não levava, aí ele foi passando a redinha assim, ó. Então ele fez uma flotação com uma peneiração, né? Aí ele foi passando assim, ó, né? E foi tirando com a peneira, que ficou muito mais fácil do que catar ou varrer aquele trem voando ali com o vento, né? Ô menina abençoada. E pior que as mães não fazem nada, né? Pior isso, só tava lá só no axé mesmo. Beleza? Outra que você não pode confundir. Flotação com floculação. Melhor foi a cara do menino na hora que eu entreguei ele passou para mim.
olhou assim, de pegar a sua tia. Isso mesmo, Eric, isso mesmo. Não precisa nem ser de densidade intermediária, não. É só jogar água para fazer a coisa flutuar, né? Se eu tivesse areia com pó de isopor misturado, eu não ia catar, eu ia jogar água, porque aí a água fazia a areia descer e o isopor flutuava, né? Uma coisa simples de fazer. Floculação é o ato de se fazer flocos. Nós vamos ver a floculação já aqui nas imagens, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma que a gente pode pôr aqui, né? Acho que não, né? Acho que aqui, ó, tem outras aqui que podem aparecer, mas só pra gente já ter mais essas duas aqui, que eu não tinha colocado na imagem, tá bom? Pedala Robinho. Véia bombada, vou te quebrar. Nossa, mas o menino tinha uma cara, mas eu ficava rindo, eu vi ele... Eu não sou mãe dele, deixa ele, meus filhos eu já criei, deixa lá o menino fazer bagunça. Eu tava, era que ninguém via, sou eu que tava vendo, porque a maioria da galera senta na beira da piscina e fica no celular. Meu celular tava no cofre, você tá entendendo? Eu lá curtindo, eu gosto de ficar observando. Aí minha filha passa, que ela me conhece, ela fala assim, quem é que você tá julgando agora? Então vamos lá. Bom... Agora, o que, Ana? Isso, Ana, nós vamos ver, né, no tratamento de água vai aparecer a floculação. Vai aparecer vários aqui, beleza? Você tá apertada? Quê? Vocês querem fazer um pipi? Não, então vai lá rapidão. Vou dar aqui 1 minutinho para vocês poderem esticar as pernas. Vai me lembrando, viu, Cauã? Porque eu sou uma máquina, né, eu não paro de falar. Não, vai lá. Vou que a gente vai batendo papo aqui enquanto vocês vão bebendo uma água. Não tenho paciência com criança. Fui jogar boliche e do lado tinha um pai com um monte de criança de um lado. Pai com um monte de criança. No meu espaço. Entrando na sua pista de boliche. Chegou na minha vez, peguei minha bolinha, na criança, pode tacar a bola na criança, porque foi a minha Letícia, você deu uma bolada na criança, Letícia? Entendi. Nunca mais invadiu o meu espaço. Entendi. Mas a vontade de tacar a bola. Mas quando o menino é assim folgado, é porque normalmente o pai e a mãe não bota limite, né? Se a criança não invadiu mais meu espaço, eu não sei se o pai viu, mas não deixou mais invadir. Mas eu não gosto de mexer com o menino dos outros, não, senão dá briga, né? Mas tem hora que eu faço, tem uma técnica ótima pra você pegar a criança que é mal educada. Então a técnica, eu fiz isso com meus filhos, deu certo, né? Ele faz escondido. Aí você pega e encara ele assim, ó, com aquela cara assim, eu sei o que você fez no verão passado. Aí o menino fica todo sem rosca. Aí ele fala assim, ixi, tem alguém me vigiando, né? Aí ele fica com medo. Eu já fiz isso várias vezes, mas esse menino eu tava me divertindo. Ele não tava fazendo nada que ia machucar ninguém, né? Lógico, né? É porque eram 2 piscinas assim, ele ficava na piscina de cima e eu na de baixo. Aí ele enchia balão com água e tacava os balões na piscina de baixo. Só que ele fez isso na hora que o povo tava fazendo as aulinhas de axé lá na piscina. Aí caiu na cabeça das tias. Os outros lá na dancinha, lá fazendo assim lá na piscina, né? E os trem caindo na cabeça deles. Pedro Henrique, na limpeza de piscina tem vários métodos de separação. A decantação é um deles, tá? Decantação, mas antes de decantar, nós vamos ter que flocular. Vai aparecer tudo agora para vocês. Posso ir? Então vamos, Cauã. O Cauã já fez o número 1 dele, então vamos lá, né? Não, é 2 aulas direto, dá pra gente dar uma pausinha. Gente, volta aqui na homogênea. Aí, vou voltar com o slide daqui a pouco e eu quero que vocês anotem isso aqui, ó. Destilação. Esse é o método que a gente vai usar para mistura homogênea. Qual é a base desse método? Separar através das diferenças nas temperaturas de ebulição dos componentes. Os componentes, eles têm que ter temperaturas de ebulição bem diferentes para que você possa fazer a destilação. Existe a destilação que é simples, que ela é mais tranquilinha mesmo, e tem a destilação fracionada. Destilação fracionada, a simples só pode ter 2 componentes, com pontos de ebulição bem diferentes. A fracionada pode ter mais de 2 componentes e mesmo que os pontos de ebulição eles sejam próximos, a fracionada é uma boa.
Né? Então, lá nas misturas azeotrópicas, como o ponto de ebulição delas é muito próximo, ele fica praticamente constante, mas aí você faz a fracionada para você garantir que separa pela densidade também, que um vai subir mais do que o outro na torre de fracionamento. Então, quando você pega o petróleo, a gente separa ele, é uma mistura homogênea, então você tem que separar por destilação, e essa destilação tem que ser fracionada, porque o petróleo tem vários componentes. Agora, pegou água e sal, água e açúcar, faz a simples que ela funciona. Vamos ver o desenho da destilação aí na tela. Beleza? Hã? Deixa eu ver. Injetar gás é flutuar. Não, aí normalmente é flotar, né? Flotação. Injeção de ar é flotação. A gente faz muito isso em minério, viu, Rafa? Bom, então você tem na destilação equipamento básico, um aquecedor, seja uma chama ou um aquecedor elétrico, como esse que está aí na imagem. Dentro do balão de destilação, você coloca a sua mistura homogênea. Tem que ser homogênea, não pode pôr mistura heterogênea aí dentro. Mesmo que separar, não pode. Está proibido. Se você colocar destilação e mistura heterogênea no Enem, você está entregando sua vaga, tá? Não pode. Ah, mas separa. Não pode. Não pode. Destilação é para mistura homogênea. Aí, essa mistura é aquecida, o vapor sobe, entra para dentro desse tubo inclinado que se chama condensador, que é onde vai ter a condensação, que é a passagem do gás para o líquido, por refrigeração, né? E aí, esse líquido condensado pinga no recipiente de coleta. Então, se eu colocar um cafezinho nesse balão, vai sair água, vai ficar o extrato de café no balão. Se eu colocar água e sal, vai sair a água, vai ficar o sal. Se eu colocar água e álcool, né, que não seja azeotrópico, vai sair o álcool e vai ficar a água. Perceberam? Se separa tranquilamente os componentes pela diferença de ebulição que eles têm, tá? Destilação é um método super bacana para as misturas homogêneas. É o único para mistura homogênea? Não. Mas vamos com calma, né? Porque nós temos um ano inteiro para a gente ir, né, remendando e colocando mais informações aí para vocês. Beleza? O quê? O que eles estão falando aí? Líquido mais sólido homogêneo? Tem, sal e água. O Gabriel já respondeu. Né? O sal fica dissolvido, fica mistura homogênea. Fala, eu tenho uma dúvida. Na destilação não é regra que seja líquido mais líquido ou líquido mais sólido, não, né? Não, você tem que ter uma mistura homogênea. Não importa se você dissolver o líquido no líquido ou o líquido no sólido. Não tem problema nenhum. A mistura tem que ser homogênea. Né? Agora, se o componente inicial era sólido ou líquido, isso aí não faz diferença. Agora, é lógico. A mistura homogênea sólida, tipo ouro com mercúrio, aí não dá para fazer essa destilação nesse equipamento. Mas a gente pode fazer um aquecimento, que o mercúrio sai e o ouro fica. Não deixa de ser um tipo de destilação também. Só o equipamento que é diferente. Você não vai jogar pepita aí, né? Ouro com mercúrio dentro de um balão desse. Você usa uma retorta, que é como se fosse o equipamento de destilação lá no garimpo, tá? Chama retorta. Beleza, beleza? Sal e água, não, Cauã, você pode fazer sal e água, destilação ou evaporação, tanto faz. Depende da quantidade que você tem, né? A evaporação, no fundo, é a destilação natural, vamos dizer assim. Beleza? Tranquilinho, gente? Tá de boa nesse método de separação? Bom, aí nós vamos aplicar esses métodos de separação agora no famoso tratamento de água. Então, vocês vão ver que o final do seu capítulo aí fala de tratamento de água e de esgoto. E tem caído muito tratamento de água na prova do Enem. E como que cai? Misturado, na verdade, relacionado aos métodos de separação de misturas. Né? Então, é como se fosse uma aplicação dos métodos de separação de misturas. Então, alguém falou aí, mas não é decantação, mas não é floculação. Tem vários processos. Então, nós precisamos conhecer o caminho da água para a gente poder entender que método que a gente usa. E aí, eu trouxe para vocês esses slides que vão aparecer aí na sequência. Pode colocar. Bom, para que eu trato água? Eu tenho alguns objetivos para tratar água. O pessoal acha que tratar água é só para a gente poder consumir sem micro-organismos. Claro que esse é o objetivo primordial. Mas eu também uso o tratamento da água para que a água fique interessante aos nossos sentidos. A água não deve ter cor, a água não pode ter cheiro, a água não deve ter nenhum tipo de sabor. Ela é incolor, inodora e insípida. Então, eu também uso o tratamento de água para remover cor, cheiro e gosto da água. Se não, mesmo que ela não tenha nenhum micro-organismo, que ela não vai me fazer mal, por exemplo, né? Eu não vou querer beber uma água
igual essa do copo amarelo que tá aí, concorda comigo? Aí, eu quero água. Imagina, alguém pega e fala, me dá um copo d'água, aí alguém te entrega um copo d'água desse amarelo aí. Fala, ixi, você vai olhar para aquilo ali e fala, e agora? Morro ou não morro, né? Ô, gente, às vezes a água tá amarelada porque ela tem íons ferro, às vezes ela nem vai te fazer mal, mas é feio, né? É ruim a gente pegar a coisa com a aparência que não é a esperada. E aí, fatores estéticos são importantes. Fatores econômicos também. Nós sabemos, e aí, ó, tema do Enem 2023. Dureza da água. Água dura. É uma água rica em cálcio e magnésio. E olha a imagem desse joelho metálico que está aí, desse tubo que está aí. Ele está com a crosta lá dentro, não é? Está com a crosta. Isso é por causa da dureza elevada da água. Começa a se formar sais de cálcio, de magnésio que se depositam nas tubulações. É aquelas pedrinhas que dá no seu chuveiro, que entope ele, né? Que aí fica saindo pouca água. Por isso que o pessoal aí, ó, na rede social fica ensinando a limpar chuveiro. Pega um saco plástico, põe vinagre, bota lá vinagre amarrado na parte plástica do chuveiro, deixa de molho de um dia para o outro, depois você lava, né, com a água do chuveiro e você vai ver que vai desentupir. Porque a dureza da água sendo muito elevada, ela vai formando essas crostas. E isso, para uma tubulação de água, ela é muito danosa. Por quê? Você reduz o diâmetro interno do tubo, aumenta a pressão ali, você pode estourar uma tubulação. Então, a gente controla a dureza da água, né? A quantidade de cálcio e de magnésio que tem na água. Isso foi tema de uma questão do Enem desse ano, né? Questão de teste de dureza da água. Então, lembra, água dura. Água dura é uma mistura homogênea em que a água está rica em cálcio e magnésio. Beleza? Bom, o que mais aqui? Deixa eu ver agora. Isso, Cauã, isso. A Rafa já falou aí da osmose reversa, né? Mas a gente fala disso mais pra frente quando a gente for falar de osmose. Pode ir? Bom, então são alguns motivos de tratamento da água. Onde que a gente faz o tratamento da água? Pode passar. Na ETA, Estação de Tratamento de Água. Então aí tem, né, uma imagem aérea, né, de uma estação de tratamento de água de alto porte, né? Essa é uma estação lá de São Paulo, então ela é bem grande, a gente vê uns piscinões assim de cima, né? Então a água vai passar por vários processos aí até que ela chegue na sua casa para você consumir. Então qual é, agora vocês vão colocar assim, ó, etapas do tratamento. Aí você vai anotar no seu caderno cada um dos títulos que vai aparecer aí, beleza? Primeira coisa que a gente faz, olha lá, captar a água. A captação da água é feita através de bombas dos mananciais disponíveis, seja de um rio, seja de uma represa, seja de um açude. Você vai captar a água que pode ser captada com bombas superficiais ou bombas submersas, que são mais caras. Essa daí do sistema Cantareira, por exemplo, é bomba superficial. E aí tem uma tubulação enorme que vai levando essa água do manancial até a entrada da estação de tratamento, beleza? Então essa água vai sendo bombeada para a estação de tratamento, tudo bem? Depois da captação, você vai ver a próxima etapa, que seria uma análise prévia, que é feita na chamada casa de química. É como se fosse um local onde você recebe essa água bruta e você vai analisar como que ela chegou para você. Por quê? A água vem do rio, você não sabe o que tem naquela água, né? Se aquela água está muito ácida, se aquela água está muito básica, se aquela água está com cheiro, se ela está com algum tipo de, né, de cor estranha. Eles costumam usar muito carvão ativado para tirar cheiro e gosto da água, né? Passar por um filtro prévio de carvão ativado só para poder tirar aquele cheiro, né, de substâncias que estão ali na água, que ela vai ser absorvida pelo carvão. Aí o técnico vai coletar uma amostra dessa água e vai fazer uma análise prévia para ele saber como tratar. Ô, gente, é a mesma coisa. Você vai no médico, aí o médico faz uma análise prévia da sua temperatura, da sua pressão, dos seus sintomas, para ele poder te tratar. Como é que ele vai te tratar sem analisar como que você está primeiro? Você está entendendo? No tratamento de água, a mesma coisa. Na casa de química, a gente faz essa análise prévia de como a água tá, para saber o que a gente vai usar para tratar. Beleza? Depois que sai da casa de química, aí eu já sei como é que a água tá, eu vou começar a efetivar o meu tratamento real, usando, né, substâncias químicas aí. Pode passar, Lelê. Então, você vem aí,
né? Essa água vai passando por uma canaleta e eles podem usar o cal ou a cal, né? Que é uma substância que vai elevar o pH da água. É uma substância com característica básica, nós vamos falar muito disso no módulo laranja. Aí você joga o cal para elevar o pH da água para que você possa entrar com o floculante ou coagulante. O coagulante ele vai se agregar às sujeiras da água, que são coloidais, para que elas possam criar flocos. Você joga o coagulante para ele coagular a sujeira e formar flocos. Aqui tem uma imagem de cima e uma imagem de frente. Eles já aproveitam o próprio ressalto hidráulico da água para misturar o coagulante ali na água. E agora vocês vão ver na próxima imagem uma imagem mais frontal. Então, você vai colocar aí coagulação. Como que essa coagulação acontece? Normalmente a gente usa sulfato de alumínio, que é um coagulante muito poderoso no tratamento de água. Aí você joga o sulfato de alumínio, aquelas sujeirinhas que estão representadas aí por essas bolinhas vermelhas, são muito pequenininhas. Decantar elas é muito difícil, porque elas estão ali, ó, igual a piscina quando ela vai ficando suja, fica aquela água turva, né? Ela não desce, aquela sujeira não desce sozinha. Então você joga o produto, né? Eu falo que a química me persegue. Agora que eu tô lembrando do homem lá medindo o pH da água da piscina na hora que eu tava nadando na segunda-feira, eu falo, a química fica me perseguindo, né? Eu tava de férias e a química me perseguia. Tem, não, ele pegou, aí minha filha dava comigo, ela falou, mas o que ele tá fazendo? Eu falei, vai olhar o pH da água aí, porque ele vai jogar um remédio de noite, né? E aí ele tratou a água durante a noite para que cedinho a gente pudesse usar a piscina, né, limpinho. Aí essa sujeira vai sendo aglomerada pelo coagulante, aí como ele fica mais denso com o coagulante, aí ele decanta depois. Tá vendo? A imagem tá para ver claramente isso. Isso é a coagulação. Mas após a coagulação, passa a imagem aí pra você ver. Quando eles jogaram o remédio, tá vendo lá de longe? Agora dá pra ver o técnico lá de jaleco, né? Vocês estão vendo tipo uma espuma nojenta em cima da água? Floculou, formou flocos. Então, coagula a sujeira e dá uns flocos nojentão, aí a água vai passando por essas paredes para ela ficar mais lenta, chama paredes chicanas. Aí ela vai ficando mais lenta e os flocos vão formando, porque se você agitar o floco, desfaz. Então, você tem que deixar a água ficar mais calma, porque aí os flocos se formam, ficam mais densos, e quando essa água sai dessa etapa, ela vai para um tanque de decantação. Pode passar a imagem aí. Decanta. Então, coagula, flocula, deixa quieto, decanta. A sujeira vai toda para o fundo do tanque. Vocês estão vendo, tem até uma canaleta aí no fundo do tanque vazio? Que é o lodo, né? Esse floco vai todo para o fundo e a água que está mais clarificada sai por cima. Então tem o tanque de decantação, mas a decantação só vem depois da coagulação e da floculação. Aí depois, quando eles tiram toda essa água do tanque, eles recolhem esse lodo que vai para a estação de tratamento de esgoto, né? Então depois a gente mostra lá rapidinho como é que é. Aí essa água clarificada sai por cima, mas ela ainda não está própria para consumo, mas ela, aí nesse ponto ela já não tem cheiro, ela já não tem cor, ela já não tem gosto. E a maior parte da matéria orgânica já foi removida aí. Só que aí eu preciso tirar aquelas partículas mais pequenininhas que não foram floculadas. Aí depois da decantação a gente vai para filtração. Filtrar é usar filtros de cascalho, de areia, de brita, para poder segurar aquela coisinha pequenininha que não floculou. Então depois que você filtra, a água sai mais clarificada ainda. Mas ela ainda não pode ser consumida porque os micro-organismos patogênicos não foram removidos em nenhuma dessas etapas. Depois que ela sai do filtro, aí você vai tratar e desinfetar a água. E isso foi questão do Enem 2023 também. Tinha 2 questões de tratamento de água no Enem 2023. Passa para a próxima etapa, que é a desinfecção. Ô, gente, quer matar bicho do mal? É cloro que você vai usar. Cloro. Flúor é para tratar problema de dentição. Flúor não desinfeta, é cloro que desinfeta. E a questão do Enem era besta, sim. Ai, o que vai acontecer? Você vai economizar numa etapa, o que vai acontecer? Vai tirar o cloro? Aí você vai ter o maior número de incidência de doença, né? Relativa ao consumo de água. Tem que ter cloro para desinfetar. E aí, na hora que ela já está clorada e fluoretada, aí você reserva essa água. Pode mostrar aí para eles, nos reservatórios, né? Mostrei o da Copasa, que é o que tem aqui em Minas Gerais, e aí essa água vai ser distribuída para as cidades, beleza?
Então, vocês viram todas as etapas aí do tratamento de água. Você viu que teve decantação, floculação, coagulação, filtração, né? Aí tem a desinfecção, que é jogar aí o cloro, mas isso não é método de separação. Mas, ó, só aí eu citei 4. Tem análise de dureza, então tem vários métodos envolvidos. Só que aí a gente usa a água na nossa casa, não é? Usa a água na nossa casa e ela vira esgoto. E aí a gente tem que tratar o esgoto também. Pode passar para nós. O tratamento de esgoto, ele tem... Ô, gente, esgoto, 98% do esgoto é água. Tá? 98% do esgoto é água. Os outros 2% que são resíduos sólidos. Então, a água que a gente consome é a que vai para o esgoto. Só que a água do esgoto, ela tem que ser tratada porque a gente joga no manancial de novo para que ela vá para a estação de tratamento de água. Ah, tem gente que bebe água de esgoto? Sim, meu querido. Sim, só que tratada, né? Só que tratada. É o ciclo da água. Aí você tem a fase líquida, que normalmente consiste em 10 etapas, mas não tem que decorar essas etapas, não. E tem a fase sólida. Então, a fase líquida, né? Nós temos ali 98% e a fase sólida 2%, que são 7 etapas para preparar. Vamos passar rapidamente aqui no próximo slide, que tem aí a sequência da fase líquida. Então, o esgoto, ele vai ser caminhado para estação de tratamento de esgoto, e vai passar primeiro por grades, que é uma filtração grossa, que é o gradeamento. Só para segurar os trem grandes que estão no esgoto para não ir na estação. Aí chega lá na estação, a primeira coisa que a gente faz é deixar ela num tanque, né, que a gente chama de caixa de areia, que aí o resíduo sólido começa a depositar. E aí você pega a parte líquida, leva para um segundo tanque, que é um decantador. Você faz 2 decantações, na verdade. Uma decantação mais grossa, depois uma decantação mais fina, e todo o lodo que vai ficando no fundo vai para a parte sólida. Aí você vai para a parte mais importante do tratamento de esgoto, que é a aeração, né? Essa parte líquida vai para um tanque de aeração, onde nós vamos ter a decomposição pelos micro-organismos da matéria orgânica, já fazendo aí, né, vamos dizer assim, o clareamento, né? Deixando aquela água um pouco mais límpida. O professor chegou aí? Quem é? É o Bruninho? Não, eu estava até te esperando aqui, né? Porque eu sei que a gente tem que passar na rua. Aí essa água vai sendo recirculada ali, você vai jogando ar para que as bactérias aeróbias, né? Aeróbicas, elas possam ali degradar aquela matéria orgânica. E aí depois, para garantir, você deixa ela decantar mais um pouquinho, esse segundo lodo vai e a água fica clarificada e você joga de volta no manancial. Você não matou micro-organismos, né? Mas o decantador secundário aí, se você deixar ele exposto ao sol, já ajuda a matar um bocado. E aí volta para o rio. E do rio ela vai para onde? Para a estação de tratamento de água, né? E aí no próximo slide, mostra aí pra gente, né? Essa imagem tá até aí nos materiais de vocês, né? Mais resumida. Esse lodo, ele vai sofrer um tratamento aí anaeróbio, né? Então é onde a gente consegue ter até obtenção do gás natural, né? Do metano. Não, as bactérias não precisam do oxigênio ali para dar uma tratada naquele lodo. E aí ele é ressecado, ele é prensado em várias tortas, né? E vai ser devidamente aterrado, ou em alguns casos, né? Eles utilizam em alguns momentos também como adubo, né? Então nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.